Salve, gente boa! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre os caminhos da inteireza feminina, hoje com um foco maior nos processos de conservação e transformação. Para inspirar o nosso papo, nós vamos começar lendo um trecho do livro A Alma Imoral, de Newton Bonder. Vamos lá? A necessidade de transgredir. Transgredir é um processo, e o momento em que nos voltamos para outra direção marca um novo segmento de nossas histórias individuais e coletivas. O corpo e sua moral, entendo também como a consciência egóica, por sua vez, percebem esse ato como uma desorientação. No entanto, transgredir é necessário. Duas coisas ficam comprometidas pela ausência de transgressão: a qualidade de vida e a possibilidade de continuidade. A qualidade de vida coletiva é prejudicada cada vez que o indivíduo não exerce o seu potencial transgressivo. A vida poderia ser melhor, produzir maior satisfação, mas os indivíduos se abstêm dos seus direitos e com isso afetam o direito dos outros. No que tange à capacidade de melhor adaptação ao mundo, a alma é o grande instrumento do ser humano. A alma encontra novos objetivos para a vida e, ao fazê-lo, fortalece indivíduos e a própria espécie, pois aumenta as chances de sobrevivência. A rebeldia, que a busca do espírito instaura, faz da alma um instrumento para o rompimento com normas, padrões e paradigmas. A tradição é a codificação de princípios que permitem ao ser humano compreender a realidade à sua volta e, com isso, aumentar as suas chances de fazer o que é esperado dele. Entre o que se espera da espécie está, sem dúvida, a sua preservação, mas também a execução da missão estabelecida por seu potencial. A tradição contém em si o grande conflito humano, que exige negociações constantes entre esses dois polos. O Newton Bonder traz nesse livro a traição como similar à transgressão, sabe? Como um movimento natural da nossa alma, que precisa se atualizar e atualizar os sistemas também. Então, ele fala também sobre a importância da tradição, mas como até mesmo a tradição não pode existir se não houver a transgressão, a traição, como uma atualização, né? Então ele exemplifica isso na própria vida dele, na experiência dele, e vai trazendo também na história da humanidade, como ainda assim existe essa dicotomia, como ainda assim o movimento de transgressão ele incomoda dentro da gente e fora da gente, nas nossas relações, nessas mudanças assim grandiosas dentro de um sistema familiar, social, mas como ela é necessária para que a gente se perpetue mesmo enquanto espécie. Existe, além do livro, que é muito bacana, um documentário disponível no YouTube, que é belíssimo, assim, grandes vozes, interpretações da nossa teledramaturgia representam. Tem uma peça de teatro que eu não tive a oportunidade de assistir ainda, mas que eu sigo nas redes sociais e tudo, a atriz, porque eu vejo assim muita beleza no monólogo que ela faz e tenho vontade de assistir. Mas para além da indicação, vamos aqui adentrar sobre essa ideia de transgredir para transformar, sobre esses dois movimentos que existem necessariamente nas nossas vidas. E a título de exemplo, a gente pode pensar assim, pegando do macro para o micro. A gente fez um movimento diferente no vídeo passado. Foi primeiro olhando para dentro para olhar como isso ia ganhando repercussão do lado de fora. Mas a gente vai fazer o oposto para poder ficar mais fácil também. Vamos refletir. Se dentro de um sistema familiar existe uma tradição super forte, todos são médicos, né? Seguem aquela tradição, é uma profissão bem sucedida na sociedade, bem reconhecida, e aí todos são. E aí chega alguém dentro do sistema que vive um conflito muito grande por querer viver outras experiências, por querer seguir um outro caminho, quebrando, rompendo com aquela tradição. É claro que para o rompimento acontecer vai existir uma dor
importante, mas às vezes aquela família, aquele sistema precisava daquela atualização para olhar por outras perspectivas, para crescer por um outro lugar. E assim como a própria pessoa que veio representando um movimento de traição, de transgressão para uma atualização. Ou até mesmo, Newton até fala sobre isso no livro, às vezes você vai seguir uma tradição, mas primeiro você trai, primeiro você rompe, para poder entender o sentido que aquela tradição tem na sua vida, para saber o porquê você vai seguir naquele caminho. E assim como a gente fala assim de algo que é positivo na família, você vai romper, você vai modificar. Existem também padrões que são de vícios. Então, assim, numa família existem muitas pessoas com dependência química, mas aí surge alguém com um movimento interno da sua própria subjetividade muito intenso, apesar de submetido a condições ali naquele lugar, que o levariam a repetir um padrão, mas que vem e faz um movimento diferente. No caso, por exemplo, vinculando com o exemplo passado, estudou e se tornou médico e acabou trabalhando com a cura, assim, né, com o processo de tratamento de dependentes químicos. Viajei agora nos exemplos, mas esse tipo de coisa acontece, sabe? O que às vezes parece muito surreal, na vida prática a gente acaba enxergando. Então, assim, esse é um exemplo dentro do sistema familiar. Vamos pensar agora no sistema social. Como é que a gente rompe, como é que a gente trai, transgride. Olha só o papel da mulher na história, né? A gente olhando de uns tempos assim pra cá. Existia essa opressão, existia esse lugar. A gente precisou transgredir. Queimar sutiã como uma representação do lugar de mudança, depois conquistar a possibilidade do voto. E hoje em dia a gente vai fazendo outras mudanças, né? Buscando uma equidade, que os nossos direitos sejam respeitados em igualdade, só que entendendo as nossas diferenças. Por exemplo, a nossa diferença hormonal, o fato de que a gente gera vida, né? Tem a gestação, tem a menstruação que muda completamente o nosso ciclo, o ciclo menstrual muda a nossa estrutura ali todo mês, algo que os homens não vivem. Então, assim, não é só a gente se adaptar, a gente precisa transformar, transgredir, trair tradições e padrões para ir para um outro lugar. E como é que esse movimento externo acontece? Quando ele parte de um movimento que primeiro acontece aqui dentro da gente. E aqui dentro o babado é forte, às vezes é mais difícil ainda, porque para ganhar corpo fora, para se materializar, precisa acontecer em lugares invisíveis aqui também dentro de nós. No livro A Grande Mãe, Eric Newman se dedicou a estudar o psiquismo feminino, ilustrando através do arquétipo da Grande Mãe essa estruturação. Ele fala sobre o caráter duplo desse psiquismo. Ele fala sobre dois tipos de caráter que se complementam, o caráter elementar e o caráter de transformação. O caráter elementar tem essa tendência de conservação, de se manter. É como se fosse um estado psíquico natural, mais confortável. E o caráter de transformação traz esse movimento. E o movimento às vezes vem de um desconforto. Ambos são necessários. Se a gente ficar só no caráter elementar de conservação, a nossa vida não acontece, né? A gente fica sempre num estado de conforto que acaba caindo na paralisia. E o estado de transformação é muito importante em razão disso. Às vezes ele vem junto com a dor do crescimento, mas é fundamental que aconteça para que a gente vá para uma outra etapa. E isso é muito visto nessas etapas mais cruciais do nosso desenvolvimento, né? Da adolescência para a idade adulta, depois na meia-idade, depois para a velhice. Mas pode acontecer em outros momentos das nossas vidas também, a partir do momento que alguma coisa dentro da gente se move e pede uma mudança também externa. No vídeo passado nós falamos sobre a importância das narrativas, dos mitos. Se a gente olhar para a mitologia, uma deusa que pode representar bem esse movimento elementar, esse caráter elementar, pode ser a deusa Hestia, que é aquela deusa do fogo sagrado, que fala sobre o lar, sobre esse cuidado, entendendo o lar como o nosso espaço, nossa casa, nosso corpo, né? Então ela busca essa conservação. E para o caráter de transformação, tem a deusa Kali, que é uma deusa da Índia, né? E que fala sobre essa deusa sombria. E tanto que Eric Newman, no livro A Grande Mãe, ele fala
desse aspecto sombrio vinculado ao aspecto de transformação. Mas ele diz que esse é o aspecto positivo. Positivo porque se movimenta para o mais. A gente não está falando sobre o juízo de valor, mas que se movimenta para o mais, se movimenta para a mudança, para a transformação. Enquanto o elementar, como ele é o estável, o estático, ele é o negativo. Então assim a gente vai entendendo que esses movimentos fazem parte de nós. Ambos são comuns, ambos são necessários. Agora, se a gente se paralisa em um ou também em outro, isso é que pode causar um desequilíbrio dentro de nós. O equilíbrio é passear pelos dois movimentos. E aí a gente pensar em possibilidades de nos cuidar quando a gente estiver no caráter de transformação, que causa incômodo, pode causar um desgaste, pode causar um conflito, mas é a partir desse conflito que vai nascer algo novo também. Algo novo que pode ser bonito. Fazendo uma analogia assim com o que acontece com as conchas, né? Para a pérola sair, tem aquele atrito que vai gerar algo novo. Ou quando a borboleta também está no casulo, está naquele momento ali fechado, sozinha, mas quando ela vai sair, vai estar transformada, vai ser uma borboleta. Pensando nos mitos que a gente também mencionou no vídeo passado, se fala sobre, tanto eu falei de Core, que se torna Perséfone, e do outro mito de Inanna e Ereshkigal, né? Então, a Core, ela é a deusa virgem, é pura, da agricultura, dos frutos, da vida, assim como Inanna, no outro mito. E as duas têm um processo de descida ao mundo subterrâneo, né? A Core é descida ao Hades, para depois ela se tornar Perséfone, quando ela come o fruto que vem de lá, e Inanna, depois de morrer, encontrar sua irmã Ereshkigal. E no retorno, no mito fala, Inanna é Inanna, mas ela fita os olhos como Ereshkigal. Então é como se o lado escuro também tivesse sido integrado a ela. E é justamente essa integração da luz e da sombra, da ingenuidade, da beleza, da fartura da vida e também do lado sombrio, que desceu, que já experienciou da mulher, juntos esses dois lados é que formam o inteiro, né? E aí fala sobre o processo de amadurecimento desse psiquismo. Tem algo muito importante, assim, que eu acho que vale a pena ressaltar, é o aspecto prospectivo que Jung menciona, que é o para quê das coisas. Quando a gente está nessas fases de transição, que a gente se depara com alguma crise que faz a gente refletir sobre nossos padrões de comportamento, sobre como a gente está se movendo diante da vida, e dói muitas vezes, né? É aquela crise que depois gera outras possibilidades, quando a gente aproveita, de certa forma, a oportunidade para ir para um outro estado de nós mesmos, é quando a gente entende o para quê. Não necessariamente a gente sabe o para quê, mas a gente se coloca à disposição para entender que pode haver ali uma oportunidade de aprendizado, que está levando a gente adiante a se reconstruir, né? Se desconstrói para reconstruir, para se olhar através de uma outra perspectiva, para se entender igual a um ser que é igual, mas é diferente, assim, sabe? Já se entende de uma outra forma. E isso realmente faz parte do processo de amadurecimento e de individuação, de se tornar cada vez mais inteira, no caso. É importante permitir que esses processos aconteçam, que a gente, de certa forma, navegue conforme for se despertando dentro da gente, estados de certa acomodação ou de certo movimento, e entender que estar unilateralizado em um movimento só pode nos causar adoecimento mesmo, né? Um estado de paralisia, de estar sempre muito assim, sem mudança, sem transformação. O que poderia ser um descanso de certa forma, o que poderia ser um conforto, acaba se tornando outro processo, o adoecimento, pode acabar trazendo sentimentos, emoções e padrões na nossa vida que não são positivos. E da mesma forma, o movimento constante, essa busca de transformação incessante, que nunca nos traz um conforto, também pode causar um adoecimento. Então, acho que das duas formas, o importante é a gente, de certa forma, trabalhar essa aceitação de que período que eu estou vivendo e de que forma eu posso me cuidar diante de cada movimento. Quando as coisas estão, de certa forma, mais estáveis, mais tranquilas, como eu posso melhor aproveitar aquilo ali? Para me planejar,
para aproveitar o próprio estado de bem-estar, de estar mais em paz ou mais tranquilo. Ou quando vem aquele movimento que tudo começa a de certa forma ficar dividido dentro da gente. Como é que eu posso utilizar esse momento para prospectar transformações em mim? E ao mesmo tempo, como eu posso me trazer conforto no desconforto? Coisas práticas no dia a dia, assim, sabe? Que o autoconhecimento é que permite que a gente faça isso. Então é saber o que é importante pra gente. Me conhecer, entender quais são os estados que me trazem conforto, mesmo que eu esteja, de certa forma, em meio a um caos. Então, é um chá quente, é uma comidinha gostosa, é uma cama, é uma companhia, é um pensamento, é uma leitura. São os alicerces que a gente vai construindo, sabe? Que nos trazem de alguma forma conforto. É uma conversa com alguém que tem sabedoria, né? São outras formas de cuidado, é a psicoterapia, é uma atividade física, é tudo que a gente pode pegar e colocar no nosso cotidiano que traga mais bem-estar, que nos traga esse enraizamento, que nos traga essa noção de aqui e agora, que nos traga a noção de sentido também. O que é que esse movimento que está acontecendo aqui dentro, ou que está acontecendo simultaneamente na minha vida, vai me levar e como eu também posso cuidar do aqui e agora, que é o estado que eu tenho nesse momento, que é o mais importante. E daí, quando passa, a gente consegue fazer também algumas reflexões, como os acontecimentos, eles se costuram de alguma maneira, direcionando a gente para um caminho, para um lugar, trazendo aprendizados, movimentando a nossa existência e nos fazendo, de certa forma, maturar experiências, né? E nos transformar. Como é que isso chega aí até vocês? Me contem. Queria saber, assim, se fez sentido essa vinculação do último vídeo com o vídeo dessa semana, se causou reflexões. E depois a gente também fez umas atividades no vídeo passado. No vídeo dessa semana eu gostaria que a gente fizesse mais esse trabalho de autocuidado, de autocompaixão, sabe? Inclusive que a gente refletisse sobre a diferença entre culpa e responsabilidade. Quando esses processos de transformação, de mudança chegam na nossa vida, às vezes traz culpa. A culpa pela sensação de traição, de transgressão. E às vezes a gente precisa entender que as nossas ações, os nossos atos, a gente tem responsabilidade. Então às vezes é bancar a responsabilidade dessas ações, desses atos, dessas decisões de mudança. Eu sei que não é fácil, sei que não é. Mas também é necessário, mas também é importante. E é justamente por isso que a gente troca, para poder se fortalecer nesses processos, para poder ir adiante. Então, às vezes, a transgressão, ela pode vir com a culpa, mas o importante é que ela venha com a responsabilidade. E a gente possa fazer essas diferenciações também, e a gente possa ter esse cuidado. Então, a proposta hoje é: tire um momento para você, um momento de se cuidar, de refletir se você estiver num momento que já passou aquele movimento mais assim, se preparar porque ele virá de uma outra forma depois. Ou se você está num movimento mais frenético de transformação, olhar também, respirar, olhar em volta, o que isso está trazendo para minha vida, qual o sentido disso, porque daqui a pouco vem também uma calmaria. Então a vida é movimento, né? A gente está vivo justamente porque está em movimento, então assim vamos seguir. Essa é a mensagem de hoje, espero que tenha chegado aí da melhor forma possível. Muito obrigada pela atenção de vocês mais uma vez.